Fala, gurizada. Como é que vocês estão? Aqui é o Vinícius e vocês estão no canal do Geologando. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as flores da geologia estrutural. Nós vamos falar sobre o conceito de flor positiva e flor negativa. E se você curte essa área da geologia estrutural, já deixa o like aí no vídeo, compartilha esse vídeo com algum amigo, se inscreve no canal, ative o sininho. Comente nesse vídeo algum tema que você gostaria de ver, alguma crítica, alguma sugestão. Quando nós falamos sobre esse tema desse vídeo, sobre o conceito de flor positiva e flor negativa, nós estamos nos referindo às zonas onde o rejeito é direcional, né? Então nós estamos falando de transcorrência. E aí, nesse sentido, nós temos rejeito direcional intraplaca e rejeito direcional e interplaca. Sobre o rejeito direcional, o que ele é? Rejeito direcional é onde o vetor de rejeito de uma falha é paralelo à direção de falha. O que isso significa, se você não entende? Se o rejeito direcional, o sentido dessa falha seria nessa direção, então o rejeito dessa falha estaria paralelo à direção dessa falha. E sobre rejeito direcional intraplaca, nós estamos falando de transcorrência. E dentro da transcorrência nós temos uma feição bastante interessante, que seria as zonas de transferência. O que é uma zona de transferência? A zona de transferência vai transferir rejeito de uma zona de falha para outra. Então, nisso, nós vamos conectar um sentido de falha com outro, né? Tipo, imagina um M-Graben sendo conectado a outro M-Graben e essa zona de transferência está fazendo essa transferência de rejeito de uma falha para outra, né? Então, as zonas de transferência elas podem ocorrer tanto em ambiente extensional como em ambiente contracional, né? E quando a gente fala de zona de rejeito direcional interplaca, aí nós estamos falando de transformância ou zonas transformantes. As zonas transformantes, elas vão ocorrer em limite de placa, né? Elas vão segmentar limite de placa. E aí a gente tem zonas de transformância que ocorrem tanto em cadeia mesoceânica, como também zonas de transformância em arcos de ilhas insulares, né? No sentido de colisão de placa oceânica, ou com placa continental, ou placa oceânica. E sobre esse questão de rejeito direcional, em termos de elipsóide de deformação, o que acontece? O elipsóide de deformação nesse contexto, ele vai ser horizontal. E quando a gente tem um elipsóide de deformação horizontal, vou deixar um vídeo aqui, você vai lá e assiste. Quando o sigma 1 é horizontal, nós podemos ter dois casos, né? No primeiro caso, o sigma 1 ele é horizontal, enquanto o sigma 3 é na vertical, e aí nós vamos ter uma zona de compressão, né? Nós vamos ter formação de falhas inversas. E caso a gente rotacione esse elipsóide de deformação de modo que o sigma 1 continue na horizontal e o sigma 2 fique na vertical, aí nós vamos ter uma zona de rejeito direcional. E essas zonas de rejeito direcional, elas podem ser basicamente de duas formas, assim. A gente pode ter um sentido onde a deformação ela é lateral direita, e aí nós estamos falando de zona de cisalhamento destral, e sentido onde a zona de cisalhamento ela é lateral esquerda, e aí nós vamos ter uma zona de cisalhamento sinistral. Lateral direita, destral, lateral esquerda, sinistral. Simples assim. E aí o que nós podemos ver assim sobre as zonas de cisalhamento, né? Essas transcorrências ou esses rejeitos direcionais. Normalmente eles são retilíneos, né? Em planta nós vamos ver uma feição linear ao longo do mapa, né? Ou ao longo do afloramento. E uma feição que pode nos ajudar a identificar se é uma zona, realmente é uma zona de rejeito direcional, é observar os pares de falhos conjugados. Se nesse caso que nós estamos trabalhando,
o ângulo agudo de um par de falha conjugado ele está em planta, aí sim nós temos uma zona de rejeito direcional, porque o sigma 1 ele vai estar perpendicular a esse ângulo agudo, né? Então vamos supor que o rejeito direcional está assim, então o sigma 1 está cortando nessa direção aqui. E como eu falei, né, essas zonas de rejeito direcional, elas tendem a ser retilíneas, né? Em profundidade elas podem ser barradas por outras estruturas mais profundas, né? Só que pode acontecer também dessa zona de rejeito direcional ela penetrar a litosfera mais profunda e aí ela grada para uma zona de cisalhamento. E aí a gente tem a formação de umas galeras sinistras aí nesses processos, né? Uma galera pesada, uma galera densa, né? A coisa vai ficando cada vez mais complicada quando a gente vai para esses campos de cisalhamento profundo, né? Que a gente já começa a entrar em deformação dúctil e tudo mais. Mas pode acontecer assim na natureza, dessa zona de rejeito direcional, ela apresentar uma curvatura, ela curvar ao longo desse processo. Pode acontecer dela não ser retilínea. E aí quando ela faz uma curvatura, aí a coisa começa a ficar mais interessante. Porque nesse processo de curvatura, nós vamos ter duas variantes. Nós vamos ter uma curva de liberação e uma curva de restrição. E o que vai acontecer nessa curva de liberação? Nós vamos ter uma extensão nessa localidade, e aí essa extensão vai se ter uma formação de falhas normais, vai se criar um espaço de acumulação nessas localidades dessa curva de liberação, né? Então normalmente a gente pode formar bacias sedimentares do tipo strike slip, pull apart. Se você lembrar do modelo de Riddle, vou deixar um vídeo aqui em cima. No modelo de Riddle nós vamos ter duas zonas, onde a gente vai ter o ISA 1, que é o estiramento máximo instantâneo, e o ISA 3, que é o estiramento máximo instantâneo 3, né? No ISA 1 nós vamos ter zonas onde vai formar estruturas extensionais, como as fraturas T. Em pequena escala nós vamos ter falhas normais e em larga escala nós podemos formar bacias nesses processos. E no ISA 3 a gente vai ter uma compressão, né? E nessa compressão a gente pode formar estilolitos em pequena escala e dobras e cavalgamentos em larga escala, né? E aí nessa falha de liberação vai se formar essas flor negativas que a gente está tratando nesse vídeo, né? Então a flor negativa, quando a gente olha, ela em porções mais superficiais, ela é mais larga, vai ser segmentada por uma série de falhas normais, e quando a gente vai observando essa flor negativa em profundidade, ela vai se fechando, ela vai se fechando assim como se fosse uma tesoura, se fechando assim mesmo, né? Até que essas falhas se conectem em uma falha única ali, a grosso modo, né? Então essa seria a flor positiva, e quando a gente fala em flor positiva, nós estamos falando de processos transtensivos, né? E enquanto na curva de restrição, o que nós vamos ter é estruturas compressionais. Nós podemos formar dobras de arrasto, nós podemos formar falhas inversas, e aí o que nós vamos ter seria a flor positiva nesse caso, né? Então essa flor positiva, como eu falei mais cedo, a gente pode observar ela na região ali do ISA 3, né? Como eu falei mais cedo, o ISA 1, que vai formar esse estiramento máximo instantâneo, vai ter as feições extensionais, e no ISA 1 as zonas extensionais, e no ISA 3 as zonas compressivas. E aí é o mesmo caso, quando a gente vai olhar numa flor positiva, ela vai ficando mais larga em porções superficiais, e quando a gente vai indo para a profundidade, ela vai se bissectando, e aí ela vai se fechando na medida que ela vai ficando mais profunda. E aí, a grosso modo, esses processos da flor positiva a gente pode
classificá-los como transpressão. Bom, em resumo é isso, né? Esse seria o modelo conceitual para a formação de flor negativa e flor positiva, né? Em registro direcional, sendo que flor negativa a gente está falando de transtração e em flor positiva nós estamos falando de transpressão, ou em questão dessas formações de curvas em zona de registro direcional, as flor negativa formando nessas curvas de liberação e a flor positiva formando-se nessas curvas de restrição, né? E bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí se gostou desse vídeo. A gente se vê no próximo encontro e até a próxima, gente. Muito obrigado e falou!